Olá, Ilan, que bom falar com vocês de novo. Essa série, eu sinto que é uma das mais importantes que a gente já teve, uma série que está tocando muito na vida das pessoas. Todo mundo, o tempo todo, precisa saber como é que a gente ouve a voz de Deus, como é que eu escuto a voz de Deus. Sabe, eu diria que provavelmente a pergunta mais frequente para um pastor é como é que eu escuto a voz de Deus? Essa série, baseado nesse livro do Robert Morris, chamado Frequência, Sintonize e Ouça a Voz de Deus, é uma série que foi projetada para justamente responder essa pergunta: como é que eu escuto a voz de Deus? A segunda maior pergunta, que eu diria que a maioria dos pastores sempre dizem, é: como é que eu sei que é de Deus? Né? Pastor, eu sinto que Deus está me chamando para isso ou aquilo, mas como é que eu sei? Como é que eu posso saber se é a voz de Deus? Nós começamos a série alguns domingos atrás falando sou ovelha, né? Jesus falou assim: ovelhas conhecem a sua voz. Depois, no midweek, falamos sobre sou amigo, aonde nós falamos sobre Moisés, Abraão e outros que eram amigos de Deus e a importância de nós desenvolvermos esse relacionamento. Depois, no midweek, falamos sobre no domingo retrasado, falamos sobre sou profeta. E aí no midweek, semana passada, nós falamos sobre valorizar a sua voz. Valorize a sua voz, e nós falamos sobre algumas das maneiras mais importantes, garantidas para você ouvir a voz de Deus. Mas começa com marcando uma reunião, marcando um encontro com Deus. Quando a gente simplesmente deixa a casa, eu vou conversar com Deus quando eu tiver tempo, o que acontece é que você nunca tem tempo. E é a história de 90% dos cristãos do mundo todo. Nós falamos assim: não, eu posso conversar com Deus a qualquer momento, e qualquer momento acaba sendo nenhum momento, porque todas as outras coisas começam a ter mais valor do que o nosso relacionamento com Ele. Então falamos na semana passada, valorize sua voz. Hoje eu quero falar com vocês a mensagem chamada peça confirmação. Peça confirmação. E a primeira pergunta, eu disse, que é mais perguntada para pastores, é: como eu ouço a voz de Deus? E a segunda pergunta é: como é que eu sei que é de Deus? Como é que eu sei que é Deus que está falando comigo? A mensagem de hoje talvez seja uma das mais importantes dessa série. Quero encorajar você a compartilhar no YouTube com outras pessoas, compartilhar no Facebook e outros lugares, porque essa mensagem é uma mensagem realmente importante. E eu quero começar dizendo o seguinte: não é errado pedir uma confirmação a Deus. Não é errado pedir uma confirmação de Deus. Eu estou cansado de ouvir pessoas falar assim: puxa, se você pede confirmação é falta de fé. Na realidade não, se você pede confirmação significa que você sabe que você é falho, você sabe que pessoas são falhas. Pedir confirmação nunca foi errado. E na realidade, em vez de ser errado, pedir confirmação é algo altamente bíblico. Olha alguns versículos aqui para começar. Em Marcos 16, 20 diz o seguinte: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, olha só, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Ou seja, Deus, Jesus, confirmava a palavra. Outro versículo aqui em Mateus 18, 16, Jesus levanta o versículo do Antigo Testamento falando sobre confirmação: mas se ele não ouvir, leve consigo mais dois outros, e de modo que qualquer acusação seja confirmada
pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Jesus puxa esse versículo de Deuteronômio 19, mas por que ele diz que precisa de confirmação? Porque Jesus sabe que pessoas podem estar erradas sobre o que elas sentem ou o que elas pensam. Pessoas podem estar erradas ou enganadas, honestamente enganadas, honestamente equivocadas, ou então maliciosamente equivocadas, né? Tem um outro versículo em 2 Coríntios 13, versículo 1, onde Paulo levanta a mesma passagem no Antigo Testamento. Ele fala assim: essa será a minha terceira visita a vocês. Interessante, né? Porque ele está escrevendo em 2 Coríntios. Obviamente ele escreveu três cartas, mas aqui em 2 Coríntios, essa é a minha terceira visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Por que ele diz isso? Porque pessoas podem errar. Por que nós precisamos de confirmação? Porque nós podemos estar enganados no que a gente acha que Deus está falando. Então, em vez de ser errado pedir confirmação, é bíblico. É bíblico. E hoje eu quero mostrar para vocês, de uma vez por todas, que Deus gosta. Eu acho que Ele até ama quando nós pedimos confirmação. O Espírito Santo valoriza confirmação. Ele valoriza. Não é suficiente confiar que alguém simplesmente sente algo de Deus. Não é o suficiente confiar que alguém diz que Deus falou alguma coisa. Pedir confirmação é algo positivo, é bom. O Espírito Santo mostra várias vezes. E hoje eu quero falar com vocês especificamente como é que nós podemos pedir confirmação a Deus. Como é que como é que nós podemos pedir confirmação a Deus? Eu não sei se você já ouviu aquela história sobre Gideão, né? Gideão colocou lã no chão, a gente usa isso muito, pediu confirmação através de lã, mas sabia que aquela vez que Gideão colocou lã no chão, orvalho molhou, não molhou? Vocês conhecem a história, vamos falar detalhadamente, mas não foi a primeira vez que ele pediu confirmação, sabia disso? Não foi. Olha só, vamos ver essa passagem em Juízes capítulo 6, é fantástico. Olha o que diz, versículo 16: eu estarei com você, respondeu o Senhor. Super interessante entender que Gideão está falando com o anjo do Senhor. Na passagem você vê ele se referir a o Senhor. Muitos teólogos, e eu também creio assim, que essa é uma das vezes no Antigo Testamento onde tinha a aparição de Jesus no Antigo Testamento. Ele está ali falando com Gideão. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Não é um Senhor, não é apenas um anjo. E você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com seu favor, dá-me um sinal, que és tu que está falando comigo. Olha só, Gideão pediu um sinal. Agora o Senhor não ficou zangado com ele. Aí Gideão continuou falando assim: peço que não vás embora, até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante de si. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Agora olha só, Gideão está falando aí com Jesus. Aí Jesus fala com ele, cara a cara. E aí ele fala assim: eu quero um sinal, para ter certeza que o que você está me dizendo é a palavra de Deus. Então ele fala assim: espera aí. Gideão manda Jesus esperar. Olha, na minha mente, se eu fosse Jesus, falar: você é o seu trouxa, fala para eu esperar. Hoje em dia ninguém gosta de esperar nada, né? Alguém quer ser atendido na hora. Se ninguém atende na hora, já reclama. Mas aí Gideão está falando para o Deus dos deuses, Senhor dos senhores: espera aí. Aí ele vai lá preparar uma oferta. Agora é importante você entender que naquela cultura a oferta que ele ia preparar não é assim uma oferta rápida, né? Ele não foi lá pegar, pegar o cartão ou fazer um pix, né? Não foi isso. Ele foi lá, a oferta era uma oferta, um animal, que ele tinha que escolher esse animal. Depois ele tinha que matar o animal. Depois de matar o animal, ele tinha que limpar
o animal, e é limpar mesmo. Depois disso, a Bíblia diz que ele fez um caldo, teve que fazer um caldo e preparar o animal como uma oferta, mas que é um alimento, é um jantar. Então, naquela época, não tinha Carrefour, não tinha iFood, tá bom? Eu sei que você não consegue nem imaginar um tempo onde não tinha iFood, mas naquela época, quase, mas ainda não tinha iFood, tá? Então, ele estava, é algo assim muito demorado. Normalmente, ele teria que fazer um fogo. Cadê o fósforo? Também não tinha fósforo. Cadê o álcool? Eles não usavam álcool. Como é que eu vou acender? E aí ele coloca assim, Gideão foi para casa, preparou um cabrito, e com uma arroba de farinha, ele fez pães, tá? Foi lá fazer pão também, sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe para fora e ofereceu a ela sob uma grande árvore. E a história continua que ele colocou a oferta em cima de uma pedra. Aí o Senhor mandou ele derramar o caldo por cima da oferta, mas ainda não tinha fogo. E aí o Senhor, eu acredito em Jesus, pegou o cajado, tocou e subiu fogo da pedra e consumiu tudo. Agora, para mim, isso aí já é um sinal bom, né? Para mim, se alguém com quem eu estou falando fala que é Deus, e eu falo assim, peraí, eu vou lá, preparo as coisas, lá para mais do que 4 horas para preparar, aí Jesus está lá esperando, ai, que hora que vai ficar pronto esse cabrito, e aí finalmente, quando chega tudo, aí ele fala assim, derrama o caldo em cima. Eu falei, já não sei, derrama o caldo. Aí bota aquele caldo melado em cima de tudo. Aí eu penso assim, como é que eu vou acender o fogo? Aí ele vem com o cajado dele. Bom, sinal bom, hein? Sinal bom. Consumiu tudo de uma vez. Não tinha micro-ondas, não tinha nada disso. Primeiro sinal que Gideão pediu foi isso. Fogo subiu da pedra. Mas o importante é, Deus aí não se ofendeu, ele não ficou ofendido, ele não falou assim, ô Gideão, seu bobo, sou eu que estou falando com você, ele não ficou ofendido, ele falou ok, ele esperou bastante tempo, mas aí não era o suficiente, Gideão foi lá e pediu mais uma confirmação. Aí ele falou assim, Gideão disse a Deus, quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Ele já falou que ia fazer, mas Gideão falou assim, mas eu quero saber se você realmente vai fazer. Ele já levantou fogo da pedra, mas Gideão falou assim, não, mas... Aí ele falou assim, versículo 37, vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, sabereis que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. Olha só, versículo 38. E assim aconteceu. Gideão levantou-se cedo, no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Tinha orvalho. Então, a segunda vez ele falou assim, não, mas eu quero ter certeza, eu sei que você falou comigo, eu sei que você trouxe assim, fogo da pedra, mas eu quero ter certeza, bota água na lã e não no outro lado. Aí aconteceu, uau, sinal bom, mas aí Gideão fala assim, mas eu quero mais uma confirmação. Aí ele fala, terceira confirmação. E disse ainda Gideão a Deus, não se acenda a tua ira contra mim, deixa-me fazer mais um pedido, permita-me fazer mais um teste com a lã. Dessa vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. Em versículo 40, e Deus assim fez naquela noite, somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto com orvalho. Olha, pensa, Deus é paciente. Deus sabia que Gideão poderia se enganar e Deus gostou de que Gideão pediu uma confirmação. Por sinal, a palavra confirmação
significa eu quero acreditar com firmeza, né? Confirmação, com firmeza. O que o Gideão estava pedindo era ter firmeza de que aquilo realmente era a palavra de Deus. Nós podemos fazer isso. Ele pediu um sinal não uma vez, não 2 vezes, mas 3 vezes seguidas, falando com Deus. Deus não ficou chateado com ele. Agora, deixa eu só botar um parênteses aí, porque existem algumas pessoas que elas não querem confirmação. Elas querem uma desculpa para não fazer. Existem algumas pessoas assim, né? Que fica pedindo confirmação, inventando confirmação, não para ouvir a voz de Deus ou confirmar a voz de Deus, mas para meio que se esquivar de fazer o que ele sabe que Deus está pedindo, né? Ouviam falar sobre um marido de uma esposa, aí ele não trabalhava. Aí ele falou assim, não, para eu trabalhar eu tenho que ouvir a voz de Deus. Aí chegou um momento, ele falou para a esposa, eu estou sentindo que Deus, eu estou desempregado há 7 anos, não trago um pinguinho de 1 centavo para dentro dessa casa, a minha esposa está pagando por tudo, mas eu estou sentindo que Deus está falando assim, que talvez eu podia arrumar emprego, mas eu não tenho certeza que é Deus não, eu vou pedir uma confirmação. Aí ele falou assim para a esposa, se vier aqui 00:07, um baixinho, com cabelo verde e o bigodinho de Hitler, vestido de Hitler, e falar para eu conseguir um emprego, aí eu vou saber que é de Deus, né? Tem algumas pessoas que simplesmente não fazem a voz de Deus. Mas hoje eu não quero falar sobre isso, porque a maioria dos casos, eu conheço vocês não são preguiçosos, vocês querem fazer o que Deus quer, mas vocês simplesmente querem ter certeza que é de Deus. Então a mensagem de hoje não é para aquelas pessoas que estão assim, fugindo de Deus, mas para aquelas pessoas como você, como eu, a gente quer fazer o que Deus quer, mas a gente quer ter certeza que é de Deus. Então foi para frente, em Juízes 7, versículo 2, o Senhor disse a Gideão, você tem... Aí Gideão foi lá, chamou as pessoas para invadir Midian. Aí vieram 32.000 pessoas, também um sinal, né? Se eu fosse lá falar assim, vamos invadir a Argentina, ou não sei, e viessem 32.000 pessoas, ia ser uma baita de uma galera. Aí em versículo 2, o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais, isso aí é gente demais, para entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que é a sua própria força. Aí ele falou assim, fale para o pessoal, quem tiver com medo, pode vazar. Quem tiver com medo, pode ir. Aí ele falou isso, ele tinha 32.000 pessoas, 22.000 das 32.000 pessoas falam assim, então fui, eu já vou, mas fica aí com Deus, né? Fica com Deus, que eu vou. 22.000 pessoas falaram assim falaram, eu não vou, eu vou estar orando por você lá da minha casa. Aí, mas Gideão pensou, puxa, mas ainda tenho 10.000 pessoas. Aí Deus falou com ele, você ainda tem gente demais. Ele está lá, um enorme exército, ele estava com 32.000 pessoas, Deus falou assim, vaza 22.000, eles estão com medo, deixa eles ir. E o pessoal falou assim, fui. Aí ficam com 10.000 e Deus falou assim, você ainda tem gente mais? Aí ele falou assim, leva o pessoal lá para beber água. Aí Gideão falou, tá bom. Aí ele foi lá, vou levar o pessoal a beber água. E aí tinha 2 grupos de pessoas. Aí Deus falou assim, vai ter um grupo de pessoas que eles ajoelham e começam a beber água, que nem gente. Aí vai ter um outro grupo de pessoas que desce lá, bebe que nem cachorro. Aí Gideão pensando, graças a Deus, a gente vai vazar os malucos aqui, né? Os malucos vão, a gente vai ficar só com o pessoal bom. Você já viu um cachorro beber água? Não é uma vista bonita, é um negócio assim, água para tudo quanto é lado. Aí Deus falou assim,
Os lambedores que nem cachorro, você fica com eles, os outros podem vazar. Não, mas Deus. Aí ele ficou, tinha 32 mil, foi para 10 mil, e aí virou só 300. Deus separou, ele separou 300 e 9.700 foi para casa, porque eles bebiam água que nem gente. Meu Deus. Mas esse aí foi o sinal que Deus deu de volta a Gideão. Esse é o sinal. Aí ele ficou ali com aquelas pessoas. Então Gideão precisou de mais um sinal. Mais um sinal. Olha só, de novo mais um sinal. Descendo aí em Juízes 7, versículo 9. Naquela noite disse Gideão, disse a Gideão, o Senhor falou com ele: levante-se e desça até o acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Desça até o acampamento. Em versículo 10, se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo. E olha o que aconteceu. Ele falou assim: realmente eu estou ainda com receio, ainda quero uma confirmação. Então ele foi lá para o acampamento. E ele chegou na beirada do acampamento com o servo dele. E ele ouviu 2 soldados de Midian conversando. Aí um soldado falou assim: cara, eu tive um sonho. Aí o outro soldado falou: qual sonho é esse? Ele falou assim: eu estava aqui e eu vi um enorme pão. Um enorme pão descendo a coluna e rolando. Aí bateu na minha tenda um pão grandão. Bateu na minha tenda e destruiu a tenda toda. Aí o outro soldado falou assim: caramba, isso só pode significar que a mão de Deus está com Gideão. A mão de Deus está com Gideão. Ele vai nos destruir todos. Aí os dois ficaram apavorados. E Gideão, ouvindo, ele estava escondido, atrás de um arbusto lá escondido. Quando ele ouviu esses 2 soldados falar isso, ele falou assim: já está certo. Se você contar, amado, que é umas 7 confirmações, um atrás do outro. Mas olha, a mensagem de hoje é o seguinte: Deus não ficou chateado, Deus não ficou triste, Deus não ficou chateado que ele tinha pedido uma confirmação após outra. Ele não falou assim: seu burro, eu estou falando com você. Ele não falou isso. Ele simplesmente falou assim, ele simplesmente foi dando. Por quê? Porque Deus, ele entende que a gente às vezes é falho. Ele entende que a gente pode ouvir errado. Ele entende isso. Por isso que em vez de falar mal sobre confirmação, Deus fala bem sobre confirmações. Ele é a favor dessas confirmações. Então hoje quero falar com vocês sobre 3 maneiras, 3 perguntas que você pode se fazer para ver se o que você está ouvindo é a voz de Deus ou não. 3 maneiras de confirmar. E essas 3 maneiras, a gente pode, são 3 perguntas. Mas para ajudar você a lembrar essas 3 perguntas, você pode ter os 3 P's, né? Os 3 P's, por exemplo. Se o que você está ouvindo está alinhado com os princípios de Deus, é uma confirmação. Se está alinhado com as pessoas de Deus, estão falando os conselheiros, é uma confirmação. E se está alinhado com a paz de Deus, é uma confirmação. Então os 3 P's, né? Mas para vocês que precisam de mais um sinal, eu trouxe assim os 3 C's. Se os 3 P's não são o suficiente, eu vou te dar os 3 C's. Mesma coisa com essas 3 perguntas. Se está alinhado com o caráter de Deus, é uma confirmação. Se está alinhado com os conselhos de Deus através do seu povo, é uma confirmação. E se está alinhado com a calma, a paz de Deus, é uma confirmação. Melhor do que isso, os 3 P's, 3 C's, tá? Vocês usam aí. Então vamos ver quais são essas 3 perguntas que estão alinhadas. Essas 3 P's, 3 C's, tudo a mesma coisa, tá? Aqui, ó. Primeira pergunta: o que você está ouvindo de Deus está alinhado com a palavra de Deus? Ou com os princípios de Deus? Ou com o caráter de Deus? Está alinhado com com a palavra? Por quê? Porque Deus nunca vai falar alguma coisa que é contrária à sua palavra. Ou deixa eu falar dessa forma: a voz de Deus nunca diverge da palavra de Deus. Isso aqui é muito importante. A voz de Deus
nunca vai ser diferente da palavra de Deus, nunca vai ser. Então a primeira coisa é isso, está alinhado com os princípios de Deus. Sabe, Jesus, veio alguém uma vez para Jesus, os fariseus, em Mateus capítulo 19, versículo 3, alguns fariseus aproximaram dele para pô-lo à prova, perguntando-lhe, é permitido um homem divorciar da sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondeu, cara, tu não leu a Bíblia não? Olha, versículo 4, ele respondeu, vocês não leram? Vocês não leram? Ele falou assim, vocês não leram? E aí o pessoal fala assim, não, a gente leu tal, aí eles levantam uma coisa ou outra, levantam isso aqui. Sabe por quê? Porque muitas vezes pessoas gostam de puxar versículo fora de contexto. Era o que estava acontecendo aqui. Só assim um parênteses aqui, falar aqui sobre divórcio aqui com vocês. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, tá? Mas isso não significa que Deus odeia os divorciados, tá? Deus odeia o divórcio. E eu sei que na nossa igreja, como em todas as igrejas, tem pessoas que foram divorciadas. E eu quero te dizer que não foi o plano de Deus que você tivesse um divórcio, que Deus odeia o divórcio, mas Deus ama você. A mesma coisa que falar assim, Deus odeia acidentes de carro, né? Todo mundo odeia acidente de carro, eu espero, né? Exceto você que fica assistindo Fórmula 1 para ver o acidente. Você que isso é um problema, tem que ver um psicólogo. Mas a maioria de nós, é certo, eu também odeio o divórcio. Mas pessoas divorciadas, Deus ama, Deus ama, Deus ama e quer o melhor para vocês. Existe um recomeço, Deus deseja o melhor para as suas vidas. Então ele falou assim, vocês não leram que no princípio o Criador fez o homem e a mulher? E ele fala assim, e ele explica que começa a voz de Deus, a primeira confirmação tem que ser o que está escrito na palavra de Deus. E muito cuidado para não levantar um versículo fora de contexto. Às vezes a gente levanta um versículo de qualquer jeito, fora do contexto, é muito perigoso. Muito perigoso. A palavra de Deus é a primeira maneira que nós vamos ver. Segunda pergunta, o conselho de um homem de Deus, um líder, está alinhado com o que você ouviu de Deus? Segunda maneira de confirmar é você pegar conselhos de pessoas de Deus. Conselhos de pessoas de Deus. Vou fazer uma pergunta aqui para você. Qual tipo de conselho você quer? Porque muitas vezes o que eu mais vejo dentro da igreja são pessoas que eles ouvem algo de Deus, mas na realidade é deles. Eles querem uma confirmação e eles ficam rodando. Que conselho que você me dá? Aham, legal. Que conselho que você me dá? Aham, legal. Que conselho que primeiro fala assim, não faça. Segundo fala assim, não faça. E o terceiro fala assim, vai em frente. Ah, gostei do seu conselho. Isso é o perigo. Então, de onde a gente deve pegar o conselho? Primeiro, a gente pega o conselho de alguém que conhece Deus, tá? O conselho é de alguém que conhece Deus. Segundo é o de alguém que não só conhece Deus, mas alguém que conhece a palavra de Deus, tá bom? Você vai pegar um conselho de um cristão maduro, ele conhece Deus e ele conhece a palavra de Deus. Terceira coisa, isso aqui é muito importante, o conselheiro que você deve buscar é alguém não só que conhece Deus, não só que conhece a palavra de Deus, mas alguém que conhece você, né? Porque às vezes a gente tem um histórico que nem nós podemos ver, mas os líderes em volta de nós conseguem ver. Mas muita gente comete o mesmo erro após o outro, e as outras pessoas vêm. E às vezes a gente quer um conselho de alguém que nunca nos viu, porque a gente quer fazer o mesmo erro de novo. Pelo amor de Deus, cuidado com isso, cuidado para você não cair repetidamente. Já viu aquela mulher, aquela menina que sempre namora o cara mau, né? Sempre namora o cara, sempre cai no meu problema. Ou então aquela pessoa que sempre investe o dinheiro da família dele em fantasias e perde, investe e vai falência, sempre fazendo a mesma coisa. Ou aquela pessoa que nunca fica no mesmo emprego, ele fica trocando o tempo todo, não consegue manter o emprego. Você precisa de um conselheiro que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e que também conhece a palavra, também conhece você.
Vai falar assim, ô, cá na real, olha a Bíblia, olha meu conselho, alinha a tua vida com a palavra de Deus. A gente precisa disso. Então, mas conselheiros vão nos ajudar. Olha alguns versículos aqui sobre conselheiros. Provérbios 12, 15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Olha só, Provérbios 19, versículo 20. Ouça conselhos e aceite instrução, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Outro versículo, Provérbios 24, 6. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Queridos, a gente precisa de conselhos bons. Cuidado, tem uma história na Bíblia poderosa sobre alguém que seguiu o conselho errado. Roboão, um rei de Israel, ele tinha acabado de se tornar rei, o pai dele faleceu, ele se tornou rei. E aí quando o povo falou assim, pega leve com a gente, né? Pega leve com a gente. O povo falou assim, pega leve. E aí ele pensou assim, como eu devo responder o povo? Aí ele foi e falou com os conselheiros sábios, que eram os conselheiros do pai dele, conselheiros que tinham estado ali, eram experientes. E ele falou assim, o que a gente deve fazer? E aqueles conselheiros experientes falaram assim, olha, você sirva o povo. E se você assim fizer, eles sempre serão seus servos. Aí ele falou, ok, legal. Mas aí ele procurou um outro conselho. Ele pegou a garotada dele, com quem ele cresceu. E ele falou assim, qual o conselho que você nos dá? E olha o conselho da garotada. Falaram assim, fala para o povo que meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E ao final da história, todo mundo fala assim, então tchau. Cada um para a sua tenda. E aquilo gerou uma rebelião. Se você lê na Bíblia, você vê o reino do norte e o reino do sul. Aquilo aconteceu por causa de Roboão, porque ele ouviu o conselho que ele queria e ele não ouviu os conselhos certos. Queridos, nós precisamos abrir o nosso coração para conselhos bons. Eu ouvi falar sobre um homem que veio para o pastor e falou assim, pastor, eu me separei da minha esposa e eu estou morando com outra mulher e eu queria ouvir um conselho seu. Aí o pastor falou assim, bom, vamos ver a Bíblia. Aí ele falou, não precisa não, porque Deus já me deu um versículo. Aí o pastor falou assim, esse versículo não veio de Deus não, esse versículo veio de Satanás, é o diabo que te deu um versículo. Às vezes, sabia que um versículo que está fora de contexto, não é um versículo que você pode confiar. Basicamente na Bíblia você pode provar praticamente qualquer coisa, se você puxar um versículo solto ali, né? Puxar um versículo solto, você vai provar o que você quiser. A realidade é que nós temos que tomar cuidado. Aí se você pensa, Satanás levantou um versículo para Jesus, quando Jesus estava sendo tentado. Jesus estava sendo tentado e Satanás veio para tentar acelerar a tentação, trazendo o versículo. Você pensa a loucura que é aquilo, né? Satanás trazendo a palavra para Jesus, que é a palavra, mas foi o que aconteceu e não deu certo. Aí o homem falou assim, não, mas eu estou cheio do Espírito. Aí o pastor falou assim, eu vou te falar o Espírito que você está cheio, né? Você pode estar cheio de algum Espírito, mas não é o Espírito Santo. Olha só, porque o coração de Deus é um coração de santidade, é um coração de santidade, é o Espírito Santo. E a terceira pergunta que a gente pode fazer é, a paz está reinando em seu coração? A paz está reinando em seu coração? Olha esse versículo aqui em Colossenses 3,15, diz o seguinte, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações,
visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros do corpo. Paulo, ele usa vários termos e nesse versículo ele está usando um termo esportivo. E quando ele fala assim, que a paz seja o juiz, aquela palavra significa um árbitro, tipo um árbitro de futebol. Alguém que vai julgar entre o que é válido e o que não é válido. E aí o apóstolo Paulo fala assim, que a paz de Cristo seja o juiz, o árbitro do seu coração. É a primeira maneira em Filipenses 4:7, ele usa para falar a mesma coisa um termo militar. Aí ele fala assim, que a paz de Deus que excede todo o entendimento, falando sobre raciocínio, lógica, guardará os corações e as suas mentes em Cristo. A palavra guardará é um termo militar que fala sobre um pelotão do exército que está guardando uma área. E Paulo fala assim, isso guardará, você vai guardar sua vida. Na minha vida, eu tive tantas coisas, por exemplo, deixa eu terminar aqui, o último ponto aqui, terminar aqui falando com vocês sobre o meu chamado e como eu sei que eu ouvi a voz de Deus. Quando eu fui ouvir a voz de Deus, a primeira maneira que eu ouvi sobre voltar para o Brasil, primeira maneira que eu ouvi foi quando ele falou comigo e eu tinha um desejo de fazer algo grande para Deus. Eu tinha um desejo de viver 100% do meu chamado. E eu tinha um desejo de avançar o reino de Deus. E aí em Mateus 28, quando falava assim, vá, faça discípulos de todas as nações, baseado nessa palavra, eu senti que aqui no Brasil ia ser um celeiro de missões para afetar o mundo todo. E eu acho ainda que o Brasil vai levantar missionários, que está entrando o avivamento agora no Brasil. Nós estamos bem no meio de uma descida para dentro de um avivamento no Brasil, já estamos vendo. E aí ele confirmou com outro princípio, palavra, caráter. Ele me mostrou aquele versículo em Isaías sobre a gente, até o nome da nossa igreja. Coisa pequena demais é você ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de vocês uma luz às nações. Olha só, então eu tinha essa palavra, eu tinha os princípios, o caráter de Deus. Mas aí depois disso, eu ainda queria ter confirmação de pessoas. Eu era aluno na faculdade e eu falei com meu pai, que era minha autoridade. Eu falei com ele, pai cristão, um homem de Deus que conhece a palavra de Deus. E meu pai falou assim, espere até você formar da universidade. Então eu queria ir já ser missionário, mas eu falei, tá bom, vou esperar. Depois disso eu fui convidado a trabalhar como engenheiro, depois disso trabalhar na minha igreja. E aí eu queria mais uma confirmação, falei com o meu pastor Larry Stockstill. Eu estou pronto para ir para o Brasil. Aí ele falou assim, espere, eu vou te mandar para Honduras. Eu falei, Honduras? Pelo amor de Deus. Vá lá em Honduras e abra uma igreja em Honduras. Então fui lá para Honduras e eu abri uma igreja em Honduras. Aí depois disso, eu tinha outras pessoas da minha célula, eu queria confirmação, falei, vamos para o Brasil junto, vamos vender tudo aqui, entrar no avião, vamos para o Brasil abrir uma igreja. E aí, mais 3 famílias americanas, que tinham carreiras de engenheiro civil, que nem eu, elas venderam tudo, e vieram para o Brasil. Olha só, loucura, venderam tudo. Mais uma confirmação, pessoas. E aí eu ainda precisava de paz, a confirmação de paz. Aí eu vim, eu tinha total paz. Mas olha o poder de paz. Eu quero que vocês entendam esse poder desse termo militar de ser o juiz do seu coração, o termo esportivo de ser o juiz, o termo militar de ser guardar o nosso coração. Quando eu vim aqui para o Brasil, abri a igreja, e a igreja não estava realmente rompendo, a igreja não estava passando de 200 pessoas. E aí eu tive algo ruim que aconteceu, uma circunstância ruim. Invadiram minha casa, amarraram a gente, botaram arma na cabeça, falaram que ia estuprar a Renê, falaram que iam
sequestrar meus filhos. E aí meu pastor ligou para mim e falou assim: Philip, por que você não volta para os Estados Unidos? Bem para um lugar seguro. Mas sabe, eu tinha, mesmo que aquilo aconteceu com eu e Renê, eu tinha uma paz de que Deus estava guardando o meu coração. E depois disso, vocês sabem, alguns anos depois disso, a Renê estava andando na praia e uma circunstância pior ainda. Um homem, morador de rua, pegou um pedaço de cerca e pau, bateu na cabeça dela. E ela entrou em coma, passou por 6 cirurgias cerebrais. Ela quase morreu, 2 anos para recuperar. E o meu pastor falou assim: volta para os Estados Unidos, volta para um lugar seguro, vem para um lugar onde a medicina pode cuidar melhor da sua esposa. Aí eu falei: não, eu não posso, porque a paz estava guardando meu coração. A paz de Deus era o juiz entre as minhas opções. E honestamente, eu falo, eu e Renê, nós nunca tivemos mais felizes. Sabe, tem aquelas pessoas que falam assim: puxa, como é difícil ser pastor, como é difícil, a gente não tem dinheiro, é um sacrifício atrás do outro. Para mim não tem coisa melhor na vida do que eu ser pastor de vocês. Não tem nada que me alegra mais. Eu estou em completa paz aqui servindo como pastor. Eu amo, eu penso, eu posto assim, caramba, como toda vez que eu penso em ir morar em outro lugar, zero de paz. Uma vez eu fui convidado para pregar num lugar, e aí eu, assim, no meu coração, nenhuma paz. Eu não conseguia dormir de noite, tive que falar assim: não vou. Porque a gente tem que seguir a paz que passa todo o entendimento, que reina em nosso coração, a paz. Então, os 3 P's, como é que você sabe se Deus está falando mesmo? Princípios, pessoas, paz. Os 3 C's, caráter, conselho e a calma de Deus. Nós precisamos disso. A minha oração é que essa série seja uma série que realmente vai alinhar você para ouvir corretamente o que Deus tem falado, alinhar você. Quero orar por vocês hoje, quero orar para que você realmente escute a voz de Deus. E talvez o aspecto mais importante da voz de Deus é você ouvir Ele chamar o teu nome. Hoje eu não sei qual é o seu nome, mas eu sinto que Deus aqui neste momento está chamando o seu nome. E Ele está dizendo assim: vem. Se você está no online, eu quero que você abra o chat e você sente Deus te chamando para mais perto dEle. Coloque aí no chat, um dos nossos pastores, pastor Paulo, ou outros líderes vão entrar em contato com você e ajudar você a viver tudo o que Deus tem para a sua vida. Se você está aqui e você nunca entregou sua vida a Jesus, não termine agora sem você conectar com os planos de Deus. Se você está desviado ou afastado, eu te imploro, seja reconciliado com Deus nesse momento. Então queria orar por vocês, queria pedir que todos nós fechássemos nossos olhos, abaixássemos nossas cabeças e simplesmente repetisse comigo essa oração e dissesse assim: Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. E Senhor Jesus, eu me arrependo de ter vivido a minha vida somente alinhado com os meus desejos. E Senhor Jesus, entre em minha vida, transforme a minha vida, renove a minha vida, em nome de Jesus, amém. Queridos, olha, essa semana vai ser uma semana fantástica. Deus vai fazer coisas incríveis na sua vida, na minha vida. A série vai continuar
domingo que vem vamos estar falando sobre o guardião da palavra falada e terminando reconhecendo através de relacionamento. Vão ser duas palavras muito, muito, muito importantes. Mas eu estou orando para que na medida em que você investe e valoriza a voz de Deus e lê a Bíblia e passa tempo com Ele, você vai ouvir Deus falar mais e mais claramente. Inclusive, essa semana, Deus deseja revelar a você o coração dele sobre coisas importantes. Então, você não pode deixar de marcar o encontro com Deus todos os dias para Ele falar com você. Deus te abençoe, viva tudo que Deus tem para a sua vida. Essa semana vai ser uma semana incrível. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com vocês todos, hoje, para sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, que palavra poderosa e abençoada, que louvor, que adoração, que atmosfera que nós estamos experimentando aqui. Eu espero que você tenha sido não só inundado, mas transbordado com essa atmosfera de adoração e com essa palavra poderosa e transformadora. Sou Paulo, pastor do Campus Online, da Igreja Elan Church, Igreja Luz das Nações. E é uma alegria enorme ter você aqui conosco, saber que você está do outro lado da tela, em qualquer lugar do planeta, mas que está sendo alcançado por esse culto, por essa palavra, uma palavra viva. Eu quero que você não esteja apenas assistindo ou participando passivamente sentado de um culto, mas eu quero que você escreva nos comentários para que a gente saiba onde você está, qual o seu pedido de oração, qual a sua decisão. E se você é novo aqui, porque assim nós vamos poder te identificar e te conhecer melhor e fazer parte dessa família espiritual. Por isso, escreva nos comentários, mas também você pode enviar uma mensagem para a nossa central de informações Elan. Isso, é o 21 99296 1000. Eu quero que você salve esse número lá no seu WhatsApp. Está aparecendo aqui embaixo, mas eu estou dizendo que é para reforçar e você guardar não só na sua memória, mas salvar no seu celular. E outra coisa, aproveita, dá um like nesse vídeo, curte, escreva nos comentários, compartilha com outros amigos, familiares, grupos de WhatsApp, redes sociais, qualquer que seja, Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, qualquer um, mas compartilha, para que as pessoas também sejam alcançadas por essa palavra e tenham a sua vida mudada e transformada em nome de Jesus. Agora tem um convite muito específico e especial, são os nossos GTs, nossos grupos de comunhão. Esses grupos são um grupo de acolhimento, de fortalecimento, onde você pode conhecer novas pessoas e fazer novas amizades, além de estudar a Bíblia e orar com outras pessoas. E você pode conhecer um desses grupos através dessa central de informações, isso, ou pelo nosso site. O importante é que você tome uma decisão e tome uma atitude. Por isso, vem ser Elan com a gente. Amando Deus, amando você, Elan.